Eu sou Marco Aurélio de Castro Júnior, professor das cadeiras de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e prosseguindo o estudo sobre o acionista controlador, nós vamos ver agora a sua responsabilidade, ou as suas responsabilidades. Já vimos que ele tem responsabilidade e deveres com os stakeholders. O artigo 117 diz quais são, trata mais minuciosamente dessas responsabilidades. Então, diz o artigo 117 da Lei de SA, da Lei 6.404, de 1976, que o acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Nós sabemos que o acionista controlador tem poder de influir nas decisões da companhia, poder de dizer o que a companhia vai ter que fazer através dos seus órgãos sociais, porque ele vai eleger a maioria dos administradores. Mas uma coisa é o exercício do poder, outra coisa completamente diferente é o abuso de poder, é o uso abusivo do poder, o que a lei não permite, por óbvio. Então, a própria lei estabelece exemplificativamente que são modalidades de exercício abusivo do poder, o que diz o parágrafo 1º, A. Já tinha falado sobre isso antes. Orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade brasileira ou estrangeira em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia ou da economia nacional. Ou seja, o poder que o acionista controlador tem deve ser exercido no interesse da companhia, no interesse dos acionistas, no interesse da economia nacional. Quando isso não ocorre, ele exerce de modo abusivo e, portanto, assume responsabilidade pelos danos causados. A letra B determina que o acionista controlador, que é considerado exercício abusivo do poder, quando o acionista controlador promover a liquidação da companhia próspera, ou seja, uma companhia que está em plena atividade, produzindo resultados econômicos para os seus acionistas, mantendo empregos, arrecadando tributos, enfim, cumprindo com a sua obrigação social, portanto, é próspera, e o acionista controlador resolve liquidá-la. Nessa situação, ele responde pelos danos causados. Vejam, isso tem muita importância. Se nós virmos algumas atividades, é possível encontrarmos com alguma frequência companhias grandes, não é? Que, numa determinada cidade ou numa determinada região, é a responsável por um percentual significativo da arrecadação tributária, por uma quantidade de empregos diretos e indiretos substancial para aquela cidade ou para aquela região. Enfim, o que é que significa dizer? Significa dizer que se essa companhia tem sido exitosa e, portanto, produzido esses efeitos benéficos, não pode simplesmente o acionista controlador deliberar, né, usando o seu poder para encerrar as atividades da empresa. A lei não permite, porque se isso ocorrer, ele responderá pelos danos causados. Também é exercício abusivo do poder a transformação, incorporação, fusão e cisão de companhia, são atos que se faz com a própria companhia, né? Mudanças na própria companhia, que vocês já viram em outra aula, né? Promover essas mudanças com o fim de obter para si ou para outrem vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa e dos investidores em valores imobiliários emitidos pela companhia. Veja, não é que ele não possa usar o poder para promover transformação, né, que é quando uma companhia, uma empresa, muda a sua natureza jurídica, a sua espécie societária para outra, a incorporação, quando ele incorpora outra empresa, como se fosse uma fagocitose, uma empresa incorporadora incorpora para dentro do seu corpo uma ou mais outras empresas, essas que são incorporadas desaparecem, são extintas, persiste só a incorporadora. A fusão, que se assemelha muito à reprodução sexual do gameta masculino, empresa A, empresa B,
que se juntam, essas duas empresas desaparecem, fazem surgir uma nova empresa, exatamente o que acontece na reprodução sexuada, ou a cisão da companhia, que é igual a uma cisão uma divisão celular. Tem uma empresa, ela se divide, formando ou mantendo aquela mesma empresa, ou formando outra ou outras empresas. Bom, isso é possível de fazer, nada impede. O que não pode acontecer é que estas operações sejam feitas com o intuito, com o fim de obter proveito para o próprio acionista controlador ou para terceiros. E mais, e que isto cause uma vantagem indevida, porque as vantagens naturais dos negócios são aceitáveis, portanto, é preciso demonstrar que houve uma vantagem além daquela que seria normal, e ainda que tenha causado prejuízo aos demais acionistas, aos que trabalham na empresa, aos investidores, enfim, aos stakeholders. Então, o conjunto desses fatores vai delimitar, vai determinar que tenha havido um exercício abusivo de poder. Ainda a letra C considera também exercício abusivo promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia, novamente, o interesse da companhia, e visem, ou seja, objetivem, causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa, aos investidores de valores imobiliários emitidos pela companhia, ou seja, aos stakeholders, novamente. Então, a emissão de títulos, a adoção de políticas, alterações estatutárias que causem prejuízos aos stakeholders são considerados como atuações abusivas, exercício abusivo do poder. Também é exercício abusivo do poder a eleição de administrador fiscal, que o controlador sabe inapto moral e tecnicamente. Se ele sabe que a pessoa é incapaz de, não juridicamente incapaz, mas incapacitada, não qualificada para exercer a função de administrador fiscal, ele responde por abuso de poder, pelos danos causados. Ainda, a letra E, induzir ou tentar induzir administrador ou fiscal a praticar ato ilegal ou descumprindo seus deveres definidos nesta lei e no estatuto, além de promover contra o interesse da companhia sua ratificação pela Assembleia Geral. Isso é autoexplicativo, mas a só atuação visando, né, que um administrador ou um fiscal pratique um ato ilegal, e aqui ilegal pode ser interpretado como violação da lei estricto sensu ou de modo mais amplo, não é? Ou descumprir os deveres que estão previstos na própria lei ou no estatuto. E, além disso, né, ou tentar fazer com que a Assembleia Geral ratifique aquele ato ilegal. Agindo assim, ele age evidentemente, com abuso de poder. Bom, além disso, a letra F traz como outra manifestação abusiva de poder, contratar com a companhia diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tem interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas. Ou seja, o controlador, nessa hipótese, tentaria fazer um contrato, manter uma relação contratual diretamente ou por interposta pessoa na qual tenha interesse, e aqui o interesse deve ser interpretado de modo mais amplo, né? Em condições que não sejam as condições de mercado, que não sejam condições que se ofereceria a outras empresas. Esta é uma situação que configura, evidentemente, um abuso de poder. Ainda, a letra G, aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal ou deixar de apurar a denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada a suspeita de irregularidade. Então, se ele age com ânimos dominos, se ele age no interesse da companhia, ele jamais poderia mandar aprovar ou atuar para que fossem aprovadas contas irregulares, né? Para que houvesse favorecimento pessoal, ou então ele jamais também poderia deixar de apurar fatos que
configurem irregularidades que ele deveria saber, ou então que ele efetivamente sabe. E, por fim, subscrever ações para fins do disposto no artigo 170, com realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. Ou seja, fazer com que a companhia aceite que ele possa comprar mais ações, subscrever mais ações com bens que não tenham relação nenhuma com a atividade, com o negócio da companhia. Ok? Então, essas são as condutas exemplificativas, são bem amplas, muita coisa, ou praticamente tudo se encaixa aí, que resultam no exercício abusivo de poder do acionista controlador. E assim eu encerro esse tópico.